Bom, gente, Câmara Esportiva de volta nesta terça-feira, 4 de abril de 2023, exatamente às 13 horas mais 5 minutinhos. Um espaço que eu curto muito fazer e tenho certeza que o telespectador também, né? Que é a nossa sala de visitas, sempre recebendo atletas, autoridades, gestores, né? Com informações preciosas para você que nos acompanha. E hoje, né, estamos tendo aí o prazer enorme de receber aqui nos nossos estúdios o presidente da Federação Paulista de Atletismo, um órgão de extrema importância, não só para o estado de São Paulo, mas também para o nosso país, né? O Joel Lucas de Oliveira. Presidente, boa tarde, obrigado pelo carinho de nos atender, né, o nosso convite. Eu queria agradecer ao professor Luiz Antônio, que criou essa possibilidade. Muito bom tê-lo aqui, viu? Poxa, o prazer é nosso, viu? Guarulhos, para nós, é uma cidade muito especial. Guarulhos respira atletismo, tem uma história sólida com atletismo. Tenho muitos amigos aqui. Luiz é uma pessoa maravilhosa que cuida lá junto com a Cris da equipe Açufam, uma equipe aqui de Guarulhos, que tem um trabalho magnífico com atletismo. Tem o meu amigo Wilson Davi, tenho muita gente querida aqui em Guarulhos, então é sempre um prazer vir visitar a cidade e conhecer agora esse programa também. Legal. Ao lado do presidente, a convite aqui da emissora, né, e do programa Câmara Esportiva, o nosso primeiro atleta olímpico, né, sempre com uma presença importante aqui no nosso programa, no esporte da cidade. O Wilson, boa tarde. Troquei seu nome na apresentação, né? Mas o Wilson Davi dos Santos. Trocou por um bom nome. Troquei. Wilson Alves Davi. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, a satisfação é toda minha, principalmente hoje por ocasião dessa visita especial do meu grande amigo aqui, Joel. Sim. Né, temos aqui também o Antônio Balbuena, aqui, foi atleta de Guarulhos por muitos anos, aí defendeu a cidade em jogos regionais, jogos abertos, Campeonato Paulista, Troféu Brasil, tem um currículo aí muito extenso, né? Então é um prazer muito grande rever todos eles aqui, nosso amigo também da Juvan também. E é interessante, né, essa reunião de pessoas da mesma modalidade para falar de uma coisa que em comum nós amamos. Legal. Ó, para você que nos acompanha, eu queria aqui um start, né, para você ficar íntimo aqui com as questões do atletismo. Federação Paulista de Atletismo, próximo de completar 100 anos, né? Isso. Foi fundado em 30 de janeiro de 1924. Exato. Que maravilha, gente, né? Entidades fundadoras: Clube Atlético Paulistano, Clube de Regatas Tietê, aqui é Esporte Clube Germânia, que hoje é o Pinheiros, Esporte Clube Sírios, Santos Futebol Clube, Palestra Itália, hoje Palmeiras, né? E mais à frente o Clube Espéria. Que bacana, hein? Sim. Que história maravilhosa, né, presidente? É uma história linda. A Federação Paulista de Atletismo, ela é a entidade esportiva mais antiga do Brasil. Né? Nós fomos fundados há 99 anos, estamos aí já há 10 meses do nosso centenário, trabalhando firmes aí para a gente poder fazer uma festa bonita, que aliás vocês já estão já previamente convidados a participar. Nós vamos ter uma sequência de atividades, né? E o atletismo paulista, ele é enorme. A gente cuida de milhares de atletas, cuidamos de dezenas de clubes filiados e a gente faz competições de atletismo em todo o estado de São Paulo. A gente organiza a documentação dos atletas, a gente garante o cumprimento técnico das competições e chancela as corridas de rua oficiais do estado de São Paulo. Maravilha. Maior calendário de corrida de rua da América do Sul, maior calendário de pista e campo do Brasil. Legal, nessa história toda, a federação teve como primeiro presidente o Dr. Manuel Carlos Aranha. A federação filiou-se à antiga Confederação Brasileira de Desportos em 1941 e depois, em 1977, a própria federação cuidou de criar a Confederação Brasileira de Atletismo. Sim. Já acho legal a tua presença aqui, mas antes de a gente entrar no assunto mais específico da federação, fala um pouquinho da tua história, quem é o Joel, conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, minha trajetória perto dessas lendas como Wilson Davi, como Balbuena, Zequinha, né, que vieram aqui todos de Guarulhos, é quase nada. Mas eu tive também a minha trajetória esportiva, né? Eu não sou paulista de nascimento, sou sul-mato-grossense, numa cidade chamada Ladário, lá na fronteira com a Bolívia. E eu comecei a fazer atletismo lá na minha cidade, na escola. Na verdade, na cidade onde eu estudava, que era uma cidade vizinha, chamada Corumbá. Um abraço para todos meus amigos e famílias lá em Corumbá. Meu pai mora lá até hoje. Meu primeiro treinador, Davi Vital do Rosário, um abraço para você, mora lá em Corumbá até hoje. E comecei a minha trajetória lá em 1996. Fui convidado a conhecer o atletismo que estava acontecendo na cidade, uma equipe
financiada pela prefeitura municipal. Eu era aluno de uma escola pública, o meu professor tinha feito atletismo na faculdade e me falou, olha, Joel, vai conhecer o atletismo, eu acho que você vai se dar bem com o atletismo. Eu era um adolescente um pouco maior que o normal e um pouco mais forte que o normal. E eu queria muito fazer esporte, mas eu era muito ruim em esportes com bola. Né? Fui jogar basquete, não deu certo, fui jogar vôlei, eu era reserva, mesmo sendo o maior do time. Mas eu conseguia fazer uma coisa no vôlei que chamou a atenção dele. Eu não conseguia sacar de perto da rede, sempre passava a bola. Então ele me mandava ir lá para o final do espaço que tinha, uma distância bem longa da linha da quadra, para eu poder sacar. Aí quando eu sacava lá de longe, eu conseguia acertar. E isso era algo incomum, porque os garotos de 15 anos não têm tanta força assim. E aí, por conta disso, ele falou assim, olha, você deveria fazer atletismo, você vai se dar bem. E aí eu fui conhecer o atletismo lá com o professor Davi. E realmente, no primeiro mês eu já estava na seleção da escola, no segundo mês na seleção da cidade, no terceiro mês na seleção do estado, e de lá para cá já são aí mais de 25 anos com atletismo. Com essa força de membros superiores, provavelmente lançamentos e arremessos. Sim, fiz arremesso do peso por 20 anos. De 1996 a 2015 eu fui atleta de rendimento, cheguei a ser campeão paulista em 2007, fui medalhista de campeonatos estaduais durante vários anos, competi em muitos jogos regionais, jogos abertos, fui medalhista acho que em 6 ou 7 jogos abertos, em uns 10 jogos regionais, competi muito nessas competições da Secretaria de Esportes, competi a nível nacional entre os melhores do Brasil durante 6 anos, entre 2006 e 2011, eu fiquei entre os melhores do Brasil no arremesso do peso, e a minha trajetória como atleta foi até 2015. Entendeu? Logo depois disso aí, eu comecei a minha trajetória na gestão. Eu fui o primeiro representante dos atletas eleito pelos próprios atletas. A lei mudou em 2015 e obrigou as confederações a ter um representante de atletas que fosse eleito pelos próprios atletas. Sim. Antes disso não acontecia. Raramente você tinha um atleta que fosse escolhido por outros atletas. Geralmente eram atletas que já tinham deixado a carreira e que geralmente já tinham uma relação com a gestão. Né? Então o governo entendeu naquela época que era necessário que existisse. Uma decisão sábia, né? Acredito que foi muito importante, porque mudou o panorama, não só do atletismo, mas mudou o panorama do esporte nacional, essa imposição da lei. E eu fui o primeiro eleito nessa época aí, e interessante porque eu competi naquela época com vários ex-atletas que eram atletas olímpicos, né? Mas eu fui eleito por um coletivo de pessoas que queriam mudanças e que estavam querendo que alguém fosse o porta-voz dessas mudanças, né? E eu ofereci aos meus colegas atletas essa possibilidade de falar as coisas que a gente sentia que eram necessárias de mudar no panorama do atletismo nacional. Fui eleito representante dos atletas, fiquei de 2015 a 2017 representando os atletas. Isso junto à confederação. Da Confederação Brasileira de Atletismo. Que é o maior da modalidade aqui no país, tá? E aí eu tive esses 2 anos atuando na gestão como representante de atletas. Em 2018, a Federação Paulista teve envolvida com denúncias de superfaturamentos de convênios públicos e a Confederação Brasileira necessitou intervir. E quando ela interviu, ela me convidou para fazer essa intervenção. Na época eu aceitei, porque a comunidade do paulista estava comigo e a gente já vinha dialogando já com isso, mas foi a primeira vez que o atletismo teve uma intervenção administrativa, né, e isso repercutiu nacionalmente, né, porque eram denúncias graves, sérias, estão sendo tratadas até hoje, e uma entidade tradicional sofrer uma intervenção, né, desse tamanho era algo assim, que chamava muita atenção. E eu vim para essa intervenção, fui interventor durante 6 meses, e nessa intervenção a gente conseguiu produzir rapidamente os resultados que eram esperados, né, de organização documental, retomada de calendário. E, para minha surpresa, quando eu terminei esse período de interventor, que foi ali em 2019,
a comunidade me convidou para que eu fosse o presidente. Né? Na época eu trabalhava no SESI, porque paralelo à minha vida de atleta, eu sou professor de educação física, né? E tive a minha trajetória trabalhando no SESI como professor, depois como formador de professores, e nessa época da intervenção eu era analista educacional e fazia essa formação de professores no estado de São Paulo. E ali foi quando a comunidade me convidou para isso. Eu não tinha essa pretensão, porque eu era um funcionário bem remunerado do SESI e me entendia bem ali na entidade. Mas eu recebi esse convite, era um final de um mandato que precisava... mandato tampão? Um mandato tampão, né? Um mandato de 1 ano e meio. E aí eu fui convidado pela comunidade e aceitei o convite e fui eleito presidente. E aí a gente conseguiu em 6 meses organizar administrativamente problemas que já se arrastavam há anos. Maravilha. Né? A gente conseguiu produzir, com 6 meses de trabalho, o primeiro superávit da federação em 10 anos. Olha. Tinha 10 anos que a federação dava prejuízos contábeis consecutivos e a gente produziu um primeiro superávit. Né? Fizemos rapidamente as equipes que estavam se afastando voltarem a competir no atletismo paulista. E começamos a fazer um trabalho de reconstrução da credibilidade. Sim. Quando você digitava na internet Federação Paulista de Atletismo, só aparecia notícias de corrupção, de problemas, de reclamações, e a gente conseguiu virar essa Desculpa chave. interromper, presidente, mas em função do que o presidente está colocando, é que vão surgindo outras entidades de gestão, né? Sim. Porque as federações, não atletismo, outras também, né? Ficaram aí, para os clubes, uma situação insustentável, né? Eu acho que foi nesse sentido que o presidente trabalhou, né? Trabalhamos. Para que pudesse ter um chamamento de clubes que inclusive estavam afastados, né? Sim. Ó, quando eu assumi a federação, nós tínhamos 28 clubes participando do atletismo, né? E desses 28 clubes, 20 apenas estavam ativos financeiramente. Né? Os outros não. Inadimplente. Agora nós estamos com mais de 63 equipes. Olha aí, né? gente. Então, Quando a coisa é levada a sério como... Então, em 3 anos, a gente dobrou o número de equipes federadas. Estamos no 4º ano de superávit da entidade. Ela está no azul desde que eu assumi. Nós conseguimos também entregar o maior calendário de competições da América do Sul, né, de atletismo de pista e campo. Esse ano são 40 competições. Né? Ano passado nós atendemos mais de 25 mil atletas nas nossas competições de pista e campo. Isso porque tínhamos um processo de um Covid aí, né? Sim, a gente conseguiu. Nós fomos a única entidade, depois do futebol, que conseguiu fazer competições durante a pandemia. A gente por conta da nossa boa relação com as entidades governamentais, né? A gente conseguiu provar que o atletismo conseguia fazer com segurança as competições. Sim. Então, bacana. Nós produzimos, junto com a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, o primeiro protocolo realmente científico de combate ao Covid dentro das situações de competição. Então, esse protocolo ele foi publicado por nós, foi replicado por outras entidades esportivas do estado de São Paulo, de outros estados também, e aí a gente conseguiu, com isso, fazer um trabalho de convencimento com o governo de fazer uma retomada gradual do esporte. Então, em 6 meses, a gente conseguiu retomar a competição em Caieiras, depois fomos para outras cidades do interior e retomamos. A maioria dos outros esportes demorou 1 ano e meio para retomar suas competições oficiais. Nós não. Legal. Nós conseguimos fazer em 2020 o nosso calendário de campeonatos estaduais, fazer em 2021, e aí em 2022 a gente já conseguiu retomar 90% das corridas de rua que aconteciam antes da pandemia. Entendeu? Então foram assim trabalhos que me deixam muito orgulhoso de ter ajudado a conduzir. Tem uma equipe de pessoas incrível, de diretores maravilhosos que me ajudam a produzir esses resultados, né? E a nossa comunidade ela é muito parceira. Então esse é o principal diferencial. Sim. Porque os clubes confiaram em mim e vieram me apoiando desde essa época. Que bom. Entende? Então, hoje nós temos clubes que pagaram já 3 anos de anuidade. Olha, entendeu? Isso, quando a gestão é positiva, como as coisas acontecem. Eu vou te interromper um pouquinho.
Fiz questão de trazer isso aqui, gente, porque a gente acompanha a história. Eu quando falo do esporte organizado aqui em Guarulhos, que já avança aí há mais de 50 anos, né? As primeiras equipes, as primeiras contratações, não foram necessários mais que 10 anos para que nós tivéssemos a nossa secretaria específica para o esporte. Tamanha foi a pujança, né, de quem estava aqui naquela época, enfim, é a força do esporte. E o Wilson faz parte dessa história, num primeiro momento como um grande atleta, o nosso primeiro atleta olímpico, depois, continuando como atleta, resultados maravilhosos, mas ocupou posições importantes na secretaria. Wilson, que bom ter um dirigente que lida com seriedade, você que sempre está brigando por coisas para o esporte. Queria te ouvir um pouquinho isso. Ulisses, é aquilo que a gente fala, né? É a continuidade daquilo que você ama, né? Por um determinado espaço de tempo você se dedica aos treinamentos, às competições, representando sua equipe, sua cidade, seu estado, seu país. Eu sempre tive muito orgulho parece incrível, né? É óbvio que uma seleção brasileira é tudo de bom na vida de um atleta, mas eu sempre tive muito orgulho de representar a seleção paulista em campeonatos brasileiros, principalmente o meu primeiro, que foi o juvenil, o primeiro JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros, que foi em 76 em Porto Alegre, né? E que me proporcionou, através das vitórias nesse JEBs, ingressar na campanha Adote um Atleta, que foi no Centro Olímpico, Sim. onde eu permaneci durante 3 anos, representando a campanha Adote um Atleta, o Centro Olímpico, né? E também a São Paulo. Então, assim, é muito orgulho. E quando você tem essa mudança de atleta para dirigente, que é o caso que não só aconteceu comigo, mas aconteceu com o Joel, aconteceu com o Babuena, aconteceu com tantos outros, como aconteceu com você, que também Sim. foi ligado à natação, né? Então, assim, para a gente é uma coisa maravilhosa, por quê? Porque você sabe o que o atleta sente, você sabe quais são as dificuldades, você sabe tudo aquilo quais são as dificuldades que ele passou para poder realmente vingar, e quantos que não vingaram porque não tiveram o devido apoio. Então é muito importante, principalmente em momentos cruciais, como foi a questão da mudança da federação, como foi a mudança que houve na Confederação Brasileira de Atletismo, a gente saber que nós temos a responsabilidade de se engajar nessas lutas para que a mudança aconteça e que venha o melhor. Então, é um requisito importante você ter essa vivência e na modalidade, para você poder realmente interferir com o dedinho, muitas vezes, fazendo parte de outros, para poder que realmente a mudança aconteça para melhor. Eu tenho orgulho de ter participado tanto da mudança com a Federação Paulista, com o Joel. Acho que eu fui um dos primeiros que ele procurou na época. Eu estava como diretor da Secretaria de Esportes, depois secretário adjunto. E o Tom, que estava como secretário, me deu total liberdade de encampar e assinar e participar não só do processo da eleição, como também dos pedidos todos necessários para que ocorressem determinadas situações para poder depois termos a eleição. Sim. Então isso é muito satisfatório, como aconteceu também com a Confederação, o movimento que nós fizemos para que o Vlamir ele pudesse poder concorrer, porque quase que ele não concorre também à presidência da Confederação. E aí forçamos a situação, foram posicionamentos através de Facebook, foram posicionamentos através de manifestos, através de abaixo-assinados, e que acabaram acontecendo melhor para o atletismo. Então isso é muito importante. Então é uma coisa que nos enche de orgulho, por quê? Porque no caso da Federação Paulista, Guarulhos teve um papel importante, Guarulhos acreditou no Joel, e não foi somente Guarulhos, Babuena participou desse movimento por Mogi das Cruzes, outros atletas que foram da nossa época também hoje, da importância do atleta participar da organização da sua modalidade na sua cidade, na sua equipe. Sim. E através dessa confiança que nós já tínhamos no Joel, tendo sido o nosso primeiro representante numa confederação, depois até hoje nós estamos colhendo os resultados. Você viu que eram 28 equipes, né? 28 Sim. equipes, hoje são quase 70. E a tendência é aumentar. Aí você fala, poxa, mas o que aconteceu? Aumentaram as verbas, a arrecadação realmente melhorou, mas através de um trabalho, não foi Sim, por dotações, Sim. que não. Através da capacitação de pessoas responsáveis na gestão, que o que está acontecendo hoje é consequência da capacidade desse grupo. Entendi. Você entendeu? Perfeito. Eu, infelizmente, o Joel até me convidou na época para poder participar da gestão, mas eu tenho como diretor,
e você sabe disso, você já ocupou cargos também, você tem dedicação plena. Sim, não dá. Então não é muito complicado. Então o máximo que você pode fazer após o período das 17 horas, mas é um horário também que já para entidades não interessam muito. Mas independente disso, sempre nós apoiamos, estamos juntos para o que deve para superar, para poder assim encarar novos desafios e torcendo muito, né? Então é uma maneira que nós temos assim de você sabe, você me conhece na cidade, a gente briga, ultimamente conseguimos uma grande vitória referente aos chamamentos públicos da cidade, né? Nós tivemos um embate grande aqui referente a uma última gestão que teve na secretaria e vencemos, né? E tudo isso, não sei se o Joel sabe, eu e o Ulisses que começamos esse movimento através do pedido dos professores, onde teve vários nossos amigos do atletismo também envolvidos, e nós conseguimos uma grande vitória, que hoje está proporcionando uma situação melhor. Olha, o Joel aqui é o exemplo claro daquilo que eu falo em todos os programas, né? E agora mais, ultimamente tenho conversado com o secretário, com o Adriano, a produção me acompanha. Ouça, né, secretário? Foi o conselho que eu dei quando ele assumiu. Ouça os profissionais, ouça os atletas. Você vai ter a receita pronta para a tua gestão. Né? Ô, presidente, já volto com você, viu? O seu mandato vai até 2025, é isso? Não, até 2024, dezembro de 2024. Tá. E aí estamos trabalhando aí firme para poder entregar esse mandato no centenário bem, né? E acreditamos que o conjunto de eventos que a gente está preparando para os 100 anos vai poder marcar positivamente essa comemoração da entidade. Pretendemos fazer comemorações esportivas, com competições de celebração, né? Queremos fazer também uma parte cultural, estamos escrevendo um livro do centenário para contar um pouco da história do atletismo paulista, não só a história das medalhas, porque o atletismo paulista tem esse privilégio de ter tido gerações brilhantes de atletas que trouxeram conquistas olímpicas, mundiais, pan-americanas, mas nós temos, e eu quero contar um pouco desses, centenas, milhares de trabalhadores do atletismo que muitas vezes são anônimos e eles fazem a modalidade ser o tamanho que é. Sabe? É esse professor que coloca há 30 anos as criancinhas lá no ônibus para levar lá no festival, entendeu? É aquela merendeira que ajuda lá na ONG a fazer aquela merendinha, que dá um suporte para o moleque que depois... E o atletismo é um esporte de base, né, presidente? Sim. O correr, saltar, arremessar, isso desde o homem da pré-história se pratica isso, né? É importante você falar disso, porque, sabe, Ulisses, porque, veja, não é porque a gente quer, né, puxar uma sardinha para a modalidade que a gente ama, né? Mas por que os países desenvolvidos, todos eles têm fortes investimentos no atletismo? Por uma questão de custo-benefício. Quando você faz um trabalho de atletismo forte, aquela pessoa que passou pelo atletismo, se ela não quiser ficar no atletismo, ela vai ser um jogador de vôlei, de basquete, de handebol melhor. Milhares de exemplos nós temos aqui, inclusive em Guarulhos. Isso. Todos os esportes terrestres, eles se beneficiam do desenvolvimento coordenativo que o atletismo proporciona. Essa é a primeira questão. Segundo, o atletismo ele é a expressão, como você citou aí, é a expressão máter da relação do homem no ser humano com o mundo. Né? Hoje em dia nós temos outras formas de relacionamento, que são os relacionamentos da comunicação, digitais, mas o relacionamento fundamental do ser humano com o mundo que o cerca e com as pessoas é com o correr, o saltar, o lançar, o arremessar, o marchar. Esses movimentos básicos são a nossa ligação com o mundo. São movimentos inerentes ao ser humano. Né? São inerentes ao ser humano e expressam da melhor maneira isso. Né? Você não consegue pensar numa Olimpíada sem atletismo. Por quê? Porque ela é a expressão do esporte, né? Da sua forma mais pura. Né? Só para ilustrar para o telespectador, né? O atletismo está entre as maiores conquistas do Brasil nos Jogos Olímpicos, né? Sem dúvida. Estando aí com 19 medalhas conquistadas em toda a história desse que é o maior evento mundial de competições, que é a Olimpíada. Né? Que maravilha, maravilha. Presidente, o senhor falou ainda há pouco desse salto, né, de 28 para mais de 60 entidades filiadas. Eu digo aqui que o Brasil não é um país de clubes, né? Existe aí uma força muito grande da administração pública. Sim. Na Federação Paulista, é esse o retrato? Sim,
E é importante você falar disso, Ulisses. Por mais que a legislação nacional tenha pensado o esporte para ser construído nos clubes, tirando o futebol e algumas modalidades, o esporte é feito por associações e por prefeituras. Essa é a real. Então, assim, desses nossos 63 clubes, 90% deles são financiados de 95% a 100% de suas atividades pelas prefeituras. Né? Então, por exemplo, a SUFAM é financiada pela Prefeitura de Guarulhos, a Associação Taubateana de Atletismo é financiada pela Prefeitura de Taubaté, tem uma administração a DC pública. São Bernardo pela Prefeitura de São Bernardo, a ADECO pela Prefeitura de São Paulo e assim por diante. Né? Então, o atletismo, principalmente, ele deve muito a essa conjuntura das prefeituras financiando a modalidade. Né? Então, o que a gente fez para poder ter esse crescimento? Primeiro, o administrador público, ele só pode fazer negócios com entidades que estejam organizadas documentalmente. Então, o primeiro desafio que a gente trabalhou para superar quando eu assumi foi de organizar documentalmente a federação para que ela pudesse fazer relacionamento com as prefeituras. Sim. Né? Porque a prefeitura precisa, para fazer um pagamento, ela precisa ter uma documentação da entidade Sim. que esteja adequada. Sim. Né? E nós organizamos isso e isso ajudou muito. Segundo ponto, prefeituras trabalham de modo geral com uma relação custo-benefício. Né? Então, o cobertor é curto, né? Como todo mundo fala. Então, você precisa demonstrar para a prefeitura que aquele aporte financeiro que ela vai fazer vai ser compensador. E aí a gente conseguiu fazer isso melhorando a estrutura das nossas competições, aumentando a oferta de competições, descentralizando as competições. Né? Então, hoje nós temos 40% das nossas competições que acontecem fora da Grande São Paulo, para que a gente possa atender outras equipes com uma distância menor. Né? E a outra coisa as prefeituras têm um aspecto do trabalho social que tem que estar presente. Então, a federação, antes da minha gestão, ela estava ocupada apenas com alto rendimento. Nós começamos a atender as categorias de base, desde as crianças até o Master. Que aí entra as questões de ordem social também, né, Claro. presidente? Né? Porque ninguém nasce campeão olímpico. Né? O presidente Vlamir, aliás, amigo nosso da Confederação Brasileira, fala isso sempre. Né? Não se nasce campeão olímpico. Sim. O campeão olímpico, ou medalhista olímpico, mundial, nacional, etc., ele começa aquela criança que você não sabe se ela vai ser campeão ou não. Então você precisa oportunizar para todos a competição e o encantamento pela competição. A importância do trabalho de base, gente. Se não acontecer, não vai. E esse encantamento, ele precisa de pessoas que amam o esporte na parte do clube e de pessoas que amam na parte também da federação. Né? Nesse aspecto, eu saúdo aqui publicamente meu amigo, também meu diretor jurídico, que é o professor Balbuena, e a professora Thaísa Preste, que é a nossa diretora técnica, e o professor Cosme, que é o coordenador técnico, que está na diretoria dela. Eles três têm uma visão muito linda sobre essa questão de trabalhar com a criança. Me ajuda aí, me dá um apoio. Balbuena, vem cá, deixa eu mostrar, né? Precisa mostrar, esse cara... Encosta aqui do lado do presidente. Nós insistimos aqui falando toda hora o nome para ver se ele chamava. Desculpa o telespectador aí, mas programa ao vivo... Esse é o Balbuena. Balbuena simplesmente foi tricampeão brasileiro do decathlon, foi medalhista sul-americano do decathlon, foi atleta de Guarulhos, morou na casa do atleta, né? Foi medalhista do Pentathlon Nacional, um dos maiores programas de massificação do esporte que o Brasil já teve, participou de competições de nível internacional universitárias, foi secretário de esporte, treinador de atletismo, professor de educação física, formado em direito, não sossegou e veio ajudar a gente na federação como diretor jurídico e também está ajudando a gente ali e escrevendo mais uma vez uma página linda de história. Porque o Balbuena organizou nosso departamento jurídico. Então hoje nós temos um conjunto de regimentos para cuidar das corridas de rua que só passou a existir depois que o Balbuena assumiu a diretoria jurídica. Né? Então eu faço o meu depois... Sim, e foi um grande atleta. Prazer tê-lo aqui, viu? Eu estou realmente emocionado, porque eu estou numa cidade que eu amava muito, né? Que
A gente nos recebeu, né, quando nós viemos, que eu comecei minha carreira lá no Guarani de Campinas, com a Odete Valentim Domingues, com a Gemiro Roque, né? E aí nós viemos com a Conceição Jeremias, que nos convidou, eu e na época era outro atleta, né? Que época, viu, de Guarulhos, gente? Que época muito boa. Acompanha de perto. Olha, a gente se sentia orgulhoso de estar representando uma cidade que respirava esporte. Né? Na década de 83, 80, Guarulhos respirava esporte. Guarulhos, capital nacional do esporte amador. Exatamente. A imprensa nos colocou. Então, para nós que éramos atletas de alto rendimento, era o ápice, era um lugar onde você tinha todas as condições, né? Logicamente que não era como hoje mas naquela época era o melhor lugar para você estar, para você buscar um resultado. Então a gente realmente amava muito esse lugar. A gente estava aqui e eu fiquei sabendo agora que você também era o nosso presidente, né, do nosso clube, né? Era quem assinava o cheque do Adote, né? Todo mundo ficava mais bonito ainda. Ficava mais bonito, é verdade. Que bom ter você aqui, viu? Puxa vida. Muito feliz. Olha, fala que a sala de visitas do Câmara Esportiva é um trabalho que eu tenho muita honra em fazer, né? Dou muito valor a esse espaço. Bacana. Que bom saber que você está na federação, como dirigente, formando aí com o Joel uma grande equipe de trabalho, viu? Porque realmente, nós estamos numa equipe lá que quando nós decidimos se juntar, né, a gente viu que o espírito, a filosofia de trabalho era de realmente fazer com que tudo aquilo que a federação fosse produzir fosse em benefício do atleta. Porque nós fomos atletas. Nós sempre buscamos, né, ter o melhor. Porque o atleta hoje, o que ele se preocupa? Em resultado. Em conseguir maior resultado. Ele não está preocupado se está faltando o pessoal da cozinha, se vai faltar o pessoal que vai fazer o transporte. Ele está preocupado em rendimento dele. E nós que estamos por detrás dos atletas, né? Eu digo isso porque eu já trabalhei como atleta, já fui atleta e também hoje trabalhei muitos anos dando esse apoio. Então, muitas vezes, toda uma vida atlética pode se perder por um detalhe. Entendeu? Isso é muito importante. Que a gente tenha essa consciência. Então as pessoas, e hoje eu vejo que a nossa equipe lá na federação tem essa preocupação, entendeu? De fazer tudo em benefício para que o atleta não se preocupe. O atleta tem que fazer somente o resultado. Tá certo. Fica com a gente aqui, volta o microfone pro Joel, a produção já está me sinalizando. Vamos ter que fazer um segundo bloco aqui, viu? Luiz, depois nós vamos tratar disso, de fazer aqui o segundo tempo dessa sala de visitas, que é de extrema importância. Wilson, quer acrescentar alguma coisa para a gente ir finalizando? Não tem que acrescentar nada, eu estou feliz da vida de estar aqui junto com essas feras aí, ouvindo, você vai ouvindo as histórias, né? Porque não deixa de ser histórias, né? O Balbuena já morávamos juntos, pô, casa do atleta, íamos para os bares, íamos para a Onyway. Que bacana. E ele falou agora dessa época de ouro, até você às vezes o pessoal fala, pô, mas quem foi o melhor prefeito para Guarulhos, no esporte? E às vezes o pessoal discute comigo porque eu falo, olha, tem dois que brigam pesado, que foi o Neftales e o Pascoal Tomeu. Papoto também, na sequência do Pascoal. Mas assim, o que pegou pesado foi Neftales na sua época, por quê? Porque implantou a campanha do Ótimo Atleta. Então, nós tivemos a campanha do Ótimo Atleta na campanha. Um resultado maravilhoso. Primeira gestão dele foi uma gestão maravilhosa, com ampliação de espaços, jogos regionais em 78 em Guarulhos, muita gente nem lembra. Nem tinha nascido. Eu tinha nascido já, João? João não tinha nascido ainda. Nasci em 81. Eu estava lá. Então, 78 nós competemos, até estávamos do Padre Garcia, né? Eu competi 4 provas. E ganhei 3 medalhas de ouro e uma de prata, porque 1.500 era na minha prova. E eu acabei competindo para ajudar Guarulhos. Perdi para o Porto. Aí, poxa. Magiquer de São José. E aí o padre falou, filho, se você ganhar a prova, você ganha um relógio. Para que eu fui ganhar aquela prova e ganhar um relógio? Já começou o pessoal já pegar no pé, né? Legal. Mas foi muito legal. Que bom isso. Era uma maravilha. E é uma satisfação muito grande. Presidente, o microfone é todo seu, né? Claro. Que bom tê-lo aqui, viu? Puxa vida. Quantas histórias. E que bom saber que você está à frente disso, né? Com toda essa equipe maravilhosa. E você deixou muito claro aqui o que você pretende, o que você quer. Isso é muito bom para o nosso esporte. Parabéns, viu? Muito obrigado. Só tenho a agradecer o espaço. Convido a todos e todas a conhecerem mais o Atletismo Paulista. O nosso site é atletismopaulista.com.br. Nossos campeonatos estaduais são transmitidos ao vivo no YouTube, no nosso canal Atletismo Paulista, lá no YouTube. Lá você vai ver nossas competições, as gravações ficam no canal, né? Nós temos milhares de acessos. O Campeonato Paulista Sub-20 já aconteceu esse ano. Temos mais 7 campeonatos paulistas ainda
para acontecer a partir de maio, né? Maio nós vamos ter o nosso 99º Campeonato Paulista de Atletismo Adulto, competição mais antiga da América do Sul e a maior competição em número de atletas também de pista e campo. Ano passado foram mais de 1.000 atletas, esse ano a gente vai ter mais gente participando. Aquele número de atletas filiados à federação tem, presidente? Temos, nós temos 2.700 atletas filiados diretamente com nossos clubes e vinculados nós temos mais de 13.000, né? Olha. Porque ano passado nós fizemos, foi uma outra conquista da nossa gestão também, nós conseguimos retomar os contratos com o poder público. Então em 2021 nós vencemos um chamamento público de um evento chamado Correndo no Parque, foram 3 corridas de rua na cidade de São Paulo, e ano passado nós vencemos um outro chamamento público, que foi o Circuito Popular de Corridas de Rua da cidade de São Paulo, foram 20 corridas, cada corrida tinha 1.000 inscrições que eram liberadas gratuitamente para a população, né? Então com isso o nosso cadastro de vinculados subiu assim absurdamente, né? Que são as pessoas que podem competir. Porque assim, nós temos o atleta federado ao clube, que o clube faz o pagamento da anuidade, então o atleta não tem nenhum custo para competir em nenhuma competição. Mas se você não é federado e quer participar, você faz o pagamento como atleta avulso e tem a possibilidade de experimentar competir com os atletas de alto nível, né? E é uma experiência maravilhosa. Com certeza. E com isso a gente passou a ter esse atleta vinculado, esse atleta que ainda não é federado, mas que ele gosta de atletismo. E muitas cidades passaram também a trazer seus atletas, porque o atletismo é praticado em muitos lugares. Às vezes a cidade tem um trabalho, mas esse trabalho ainda não é federado, né? Então essa oportunidade do atleta avulso faz com que as cidades possam trazer seus atletas para experimentarem uma competição com nível de organização de federação, e geralmente depois que eles experimentam, a cidade acaba se estimulando a virar federada, porque ela percebe os benefícios, né? Quando você se federa, a visibilidade do atleta aumenta muito e a visibilidade da equipe também. Então, as cidades começaram a buscar a gente porque eles viram, as equipes passaram a aparecer na imprensa, passaram a ganhar exposição midiática, passaram a ter patrocinadores que não tinham antes, né? E aí isso vai virando um círculo virtuoso, ao invés de um círculo vicioso, né? E isso tem aumentado equipes em todo o estado. Nós estamos agora com umas 4 ou 5 cidades na fila para federar. Nós estamos fazendo a parte documental, porque tem toda uma análise, né? Então, está entrando agora Mongaguá, Ilhabela, Boituva também, Cerquilho e Alumínio. Essas 5 cidades vão entrar agora aí no primeiro semestre, né? Então a gente vai chegar provavelmente a 70 equipes aí até o final do primeiro semestre. Maravilha. Então, agradeço, gente. Tudo de bom para vocês e viva o atletismo. Eu agradeço a produção, né, pela deixa aí, a gente extrapolou um pouquinho o nosso horário, mas enfim, gente, um programa riquíssimo de informação. Parabéns ao presidente, Balbuena, prazer tê-lo aqui. Wilson, obrigado pelo carinho, viu? E é isso aí, gente. Esse é o nosso espaço Sala de Visitas. Agradeço pela nossa audiência, né? Um abraço, Luiz. E Luiz, obrigado aí por ter possibilitado esse convite, né? Estreitado essa relação com a federação. E o Câmara Esportiva volta. O Luiz, só um adendo. O Luiz é um desses heróis que o Joel comentou aqui, que hoje estão aí valorizando e ajudando muito os nossos atletas aqui em Guarulhos. Não é fácil não, né, Luiz? Tá bom. O Luiz participou da nossa sala de visitas, né, no mês passado. Fora de série. Parabéns. Né? Bom, ficamos por aqui. Obrigado pela audiência, né? Voltamos na próxima quinta-feira, às 12h30, com mais notícias do esporte de Guarulhos para você. Tchau, tchau.